Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero meditar juntamente com os irmãos aqui, Mateus capítulo 10, a missão dos 12 apóstolos, quando o Senhor Jesus enviou seus apóstolos pregar o Evangelho. Vamos ler aqui a partir do versículo 5, Mateus 10 e o 5, que nos diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, ou dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Continuamos lá no versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Continuamos aqui no versículo 27 e 28. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja, irmãos, que o Senhor Jesus era muito franco, muito direto, e continua sendo através da palavra. E ele diz aqui: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que é Deus, que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então vejam a seriedade de nós pregar o Evangelho. E principalmente aqui no versículo 15, onde diz, Mateus 10, capítulo 10, versículo 14 e 15, que se alguém não receber a palavra, o Evangelho de Cristo, haverá no dia do juízo menos rigor para Sodoma e Gomorra, que eram duas cidades pecadoras, perversas, do que para aquela cidade ou para aquela casa que não quis ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho, irmãos, não é a minha opinião, não é o meu sofrimento, não, é o sofrimento do Filho do Deus vivo. É a palavra viva de Deus, é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso, quem ouve a palavra não deve julgar a palavra pelo pregador. Deus pode usar quem Ele quer, e às vezes a pessoa, usada por Deus, pode não ser do agrado do ouvinte, mas preste atenção na mensagem, a mensagem que é importante. E a mensagem diz que só há um Salvador, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é o Salvador, Ele pagou o preço da nossa redenção, mas nós temos que crer, aceitar, confiar no Senhor Jesus, entregar nossa vida a Ele, cumprir os requisitos da fé, que é crer no Senhor Jesus, aceitar Jesus, ser batizado nas águas para poder desfrutar da vida eterna. Então eu vejo a seriedade de pregar o Evangelho. Se alguém não receber, nem escutar as palavras, as vossas palavras, saindo da cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Ou seja, recusar o Evangelho, rejeitar a Cristo, recusar a mensagem do Evangelho é gravíssimo. Vamos tirar um minuto de oração a Deus para que não fique muito prolongado essa breve meditação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, oramos pedindo, Senhor, que o Senhor conceda a cada pessoa a verdadeira dimensão da importância do Evangelho de Cristo. Conceda o entendimento, a dimensão exata da importância dessa mensagem, Senhor. Ao ponto de dizer a sua palavra que se alguém recusar, não escutar, não querer ouvir essas palavras, rejeitar o Evangelho de Cristo, no dia do juízo sofrerá maior rigor do que Sodoma e Gomorra, que a Bíblia relata duas cidades, países pecadoras, extremamente pecadoras. Os mais horrendos pecados eram praticados. Os mais baixos e vis pecados que o ser humano pode praticar
Sodoma e Gomorra estava infestada, tanto é que foram destruídos pelo fogo e enxofre. Mas recusar o evangelho é mais grave do que Sodoma e Gomorra praticavam. Por isso, o Senhor nos dá força, graça, vigor para pregar a sua palavra, entendimento, e aquele que nos ouve, que possa compreender a seriedade dessa palavra, dessa mensagem, a urgência e importância desta mensagem do Evangelho de Cristo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.